Olá, jovens, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam na casa de vocês, aproveitando cada momento junto com a família de vocês e se cuidando também. Hoje a gente vai falar um pouco, como ser e viver guiados por Deus. A gente vai ler um versículo que se encontra em Salmos 119, versículo 105, que fala: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A gente vai falar, no caso, como viver e ser guiado por Deus, A partir do momento que a gente fala lâmpada para os meus pés, a gente está dizendo que a palavra de Deus ajuda a gente a não tropeçar. E luz para os meus caminhos, a gente consegue ver onde está pisando. Se a gente está no escuro, a gente não consegue ver onde a gente pisa, mas a partir do momento que a gente tem a luz nos nossos caminhos, a gente está enxergando. Então, quando a gente fala lâmpada para os meus pés, a gente quer dizer que o Senhor ele nos guarda no dia a dia. E luz para os meus caminhos, Ele cuida do nosso futuro. Deus ele tem cuidado não só do nosso presente, mas também do nosso futuro. E se eu chegar a vocês e perguntar se a palavra de Deus guia a vida de vocês, vocês vão dizer que sim. Mas aí eu pergunto, como é que a palavra de Deus guia a vida de vocês se vocês não meditam nela? Então, meditar não é não é questão da gente, eu quero e não quero. Meditar é a partir do momento que a gente tem a necessidade. A gente tem a dependência de Deus. Então, a partir do momento que eu começo a meditar, eu quero dizer a mim que eu dependo de Deus, eu tenho a necessidade de crescer. Então, lâmpada para os meus pés. Quem aqui, não quer andar na luz de Cristo? Então, que a gente possa sempre estar meditando, na palavra do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Neste momento, a gente vai estar orando pela vida de vocês. Vamos lá? Senhor Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada jovem que tem tirado seu tempo, Pai, para ouvir essa palavra, Senhor, para estudar um pouco aquilo que o Senhor quer dizer nos corações dele. Que o Senhor possa estar ajudando ele, Senhor, e a cada dia mais iluminando os caminhos dele, para que eles possam, Senhor, fazer a Tua vontade. Obrigado pela vida de cada um. Em nome de Jesus, amém.
A gente hoje vai estar falando um pouco sobre o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra as crianças e os adolescentes. Como vocês estão vendo aí, dia 18 de maio é o dia, né? E tem aqui o Denuncie Disque 100, onde se vocês souberem algum caso, acontecer com alguém que vocês conhecem, até na família de vocês mesmos, vocês podem estar denunciando. O Faça Bonito, ele foi criado 18 de maio de 1973, onde uma menina foi sequestrada, espancada e estuprada, drogada, e no final ela foi assassinada. Então, o seu corpo apareceu 6 dias depois, desfigurado por ácido. Então, daí em diante, foi criado o dia 18 de maio. E no dia 18 de maio, o movimento veio em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. E existe uma lei que instituiu isso, né? Então, que vocês possam prestar bem atenção para vocês saberem o que vocês fazer diante de algumas situações. E a gente hoje vai falar um pouco sobre abuso. Quando a gente fala sobre isso, muitas vezes nem tudo parece, mas é abuso. A gente vai começar falando sobre tipos de violências e práticas culturais. Certos comportamentos de violência são naturalizados em algumas famílias, passando às vezes despercebidos. Às vezes acontece de ser um abuso e por ser do dia a dia, algo do convívio, a gente acha que não é. E muitas vezes passa despercebido. Então, a gente vai agora ouvir um texto de um rapaz chamado Ozeni. Ozeni, ele sempre foi um menino estudioso, conseguiu frequentar a faculdade de administração. Depois conquistou um excelente emprego, salário bom e um ambiente que ele sempre sonhou. Comprou seu carro e deu entrada em seu apartamento. Tudo estava indo às mil maravilhas, quando recebeu a notificação de prisão. Ele devia comparecer à polícia. Tinha uma queixa registrada contra ele. Era de uma funcionária do seu trabalho de assédio sexual. Ozeni prestou seu depoimento, mas o emprego ele perdeu. E depois não conseguiu mais um trabalho tão bom quanto aquele, pois tinha uma ficha criminal que sempre fechava as portas de emprego. Ele ficou perplexo que o motivo de tudo isso tivesse sido uma brincadeira que ele sempre fazia com sua colega. E a queixa foi o seguinte: qual foi a queixa da sua colega de trabalho para a polícia? Ele sempre chegava de manhã no trabalho, dava bom dia a todos. E nessa colega de qual ele gostava tanto, ele dava um tapinha. Isso era normal na família dele. Mas o que Ozeni não sabia é que as pessoas têm limites corporais. E mesmo que fosse normal na sua família, isso é um abuso. Desconsiderar que o corpo é da outra pessoa e não se pode tocá-lo sem a permissão devida. E aqui está, né? Ele não sabia que aquilo era um abuso. E ele sempre fazia em tons de brincadeira. Mas aquilo não era brincadeira, né? A partir do momento que a gente brinca e está tocando em outras pessoas e aquela pessoa não está gostando, isso não é o correto. E aqui tem tipos de violência. E o que é violência? Ela acontece quando alguém ou um grupo de pessoas utiliza intencionalmente a força física ou poder para ameaçar, agredir e submeter outras pessoas, privando-as de liberdade, causando algum dano psicológico, emocional, deficiência de desenvolvimento, lesão física ou até a morte. E aqui tem um videozinho, né, que vocês possam estar prestando atenção nesse videozinho. Um dos maiores fatores de risco para a saúde mental de crianças e adolescentes é a exposição a situações estressantes agudas ou crônicas. Os maus tratos infantis são um exemplo desse tipo de situação e podem ter um grande impacto na saúde mental. Os maus tratos infantis envolvem a negligência e o abuso físico, sexual ou psicológico. A negligência é a falha de cuidadores em atender às necessidades físicas mais básicas de uma criança, tais como a higiene, a segurança, a alimentação e o vestuário.
O abuso físico por parte de um cuidador resulta em um prejuízo físico e não acidental no corpo da criança, tal como hematomas e fraturas. Já o abuso psicológico envolve comportamentos que prejudicam o desenvolvimento emocional e a percepção de alto valor da criança. Crianças que sofrem maus tratos estão em maior risco de desenvolverem várias condições, tais como depressão, transtorno do estresse pós-traumático, TDAH, alguns transtornos de personalidade, sintomas psicóticos e comportamentos antissociais. Além disso, essas crianças têm uma chance maior de, na adolescência ou fase adulta, cometerem crimes, serem presas, praticarem a autolesão e cometerem suicídio. Os maus tratos também se relacionam com prejuízos na inteligência, memória e funções executivas. Sim, maus tratos podem fazer um belo estrago. As pesquisas indicam que os maus tratos infantis podem impactar a saúde mental por diferentes mecanismos, e vamos falar aqui de 4 deles. A exposição constante e desde cedo a maus tratos e a emoções negativas tende a tornar as crianças mais sensíveis a perceber possíveis ameaças no ambiente. As amígdalas cerebrais dessas crianças podem ir se tornando mais reativas e sensíveis a estímulos ameaçadores com o passar do tempo. Isso leva tais crianças a terem uma hipervigilância de ameaças, o que aumenta as chances delas apresentarem sintomas de ansiedade posteriormente. Os maus tratos também podem impactar a saúde mental, porque crianças maltratadas têm maiores dificuldades de reconhecer emoções nos outros e de regular as próprias emoções. Crianças tendem a aprender sobre emoções de forma diferente quando seus cuidadores são abusivos. Esses cuidadores tendem a expressar emoções negativas de maneira menos prototípica ou distinguível de outras emoções. Por exemplo, um cuidador abusivo pode tender a expressar emoções negativas, tanto exaltando a sua voz quanto não exaltando, o que torna mais difícil para uma criança entender a diferença entre estar com raiva e não estar. A reatividade reduzida a recompensas é outro mecanismo importante. Várias pesquisas indicam que maus tratos infantis tendem a tornar as crianças menos sensíveis a eventos positivos e menos capazes de aprender a partir de experiências positivas. O abuso sexual na infância, por exemplo, pode impactar o desenvolvimento do córtex cingulado anterior, uma área relacionada à aprendizagem, o que, por sua vez, prejudicará a capacidade da criança de aprender a partir de experiências positivas, e isso a deixará em maior risco de desenvolver depressão. Por último, experiências estressantes na infância podem influenciar também o desenvolvimento do sistema imunológico, por desencadear, com frequência, a ativação e a hiperreatividade da resposta inflamatória do organismo. Essas feridas biológicas ocultas podem maximizar as reações endócrinas e imunes da pessoa a novos estressores ao longo da vida, e isso pode tornar a pessoa mais vulnerável a desenvolver condições como a depressão e transtornos de ansiedade, por exemplo. De acordo com um estudo de 2016, cerca de 59% de casos envolvendo depressão e ansiedade no mundo estão ligados a um histórico de maus tratos infantis. E uma redução de 10% nos maus tratos poderia representar a prevenção de mais de 31 milhões de novos casos envolvendo depressão e ansiedade. Muita gente minimiza a importância dos maus tratos por julgar que são pessoas saudáveis apesar de terem sofrido abusos. Essa tolerância à violência é exatamente uma das piores consequências dos maus tratos, pois aumenta as chances das pessoas que sofreram abusos tratarem outras pessoas e os seus próprios filhos de forma violenta. Além disso, os maus tratos podem sim ter prejudicado a saúde mental dessas pessoas e elas que não fazem ideia de como isso ainda as impactam. Por fim, como já falamos em outro vídeo, evidências anedóticas são pouco informativas. Não adianta querer encontrar um padrão geral a partir de uma experiência individual. Mais confiável do que a evidência anedótica de alguém são as evidências presentes nas centenas de pesquisas que consideraram os dados de milhares de pessoas ao redor do mundo e que apoiam o que estamos descrevendo aqui. Se queremos promover a saúde mental na população, um caminho importante é reduzir os maus tratos infantis. Eles violam os direitos humanos das crianças e ainda por cima são formas pouco eficazes de educar. E aqui tem algumas formas de violência. E as formas de violência são a física, a psicológica, a sexual e a negligência. A física é a partir do momento que a gente começa a bater e faz agressão com armas brancas, enrolamentos,
de veículos ou ataques físicos de qualquer tipo. Isso é uma violência física. Existe também a psicológica. Por exemplo, uma pessoa que fica insultando a outra, ela diminui e agrava o emocional psicologicamente da outra pessoa. Então, às vezes, a gente acha que a gente está brincando e a gente está falando coisas com aquela pessoa. E isso é uma violência. A gente não pode agredir o psicológico de ninguém. Tem também a sexual, onde é relações não consensuais e forçadas, onde se força a ter algo com outra pessoa. E tem a negligência também. A negligência é a falha em atender às necessidades básicas, físicas, emocionais, educacionais e médicas de uma criança e adolescente, né? Existem também as práticas culturais violentas. São comportamentos violentos que se naturalizam passando de pais para filhos em uma família, em uma região ou um país. A gente sabe que cada pai tem uma criação diferente para o filho. E aquela criação termina passando, né? O que a criação que meu pai teve, ele vai querer passar para mim. Então, a partir do momento que ele passa, a gente está pegando os comportamentos. E quais são os comportamentos? Às vezes a gente acha que não, mas muitas vezes são comportamentos violentos, que a gente possa prestar bem atenção nesse tempo. Então, existe aqui também tipos de violência e os exemplos de comportamento culturais. Então, os tipos de violências físicas, né, e o comportamento cultural são tapinhas no bumbum sempre que vê a pessoa. Isso não existe, minha gente. Tem também cascudo na cabeça da criança ou do adolescente. Puxão de orelha, pegar no braço com força e sair puxando. Queimar alguma parte do corpo, como se fosse um simples castigo. Às vezes, vou colocar castigo, eu vou queimar sua boca. Isso é uma agressão física. Por mais que você não faça, mas a partir do momento que você fala, algumas pessoas vão ouvir e podem lhe denunciar. Tem bater nas costas e empurrando a pessoa. E existem também várias outras coisas. Isso tudo é uma violência física. Para você pode não ser, mas é constatado que é uma violência física. Tem também a psicológica, né? A ameaça aos filhos, né? Muitas vezes os pais ficam, você sabe o que te espera, né? E já a criança, o adolescente já fica pensando, meu Deus. Então, chega mais perto, tô com sangue no olho, né? Às vezes a mãe quer pegar o filho e fica falando essas coisas, né? A partir do momento também que a gente chuta um animal de estimação do nosso filho, a gente está fazendo uma violência psicológica no filho da gente. Tem também humilhar o adolescente na presença dos amigos. Né? Muitas vezes o pai olha para o filho e fala, isso aí não é flor que se cheire. Isso aí é uma violência psicológica. Repreender severamente com um tom de voz elevado aos gritos, isso também é uma agressão psicológica. Às vezes a gente está gritando tanto que a gente está deixando a pessoa assustada. Então que a gente possa sempre estar prestando atenção nisso. E a partir do momento também que a gente incentiva o comportamento transgressor, caso ao nosso filho. A partir do momento que o nosso filho chega em casa e faz, fulaninho bateu em mim, a gente vai e fala, vai bater nele também. A gente mostra que você é forte. Então, a partir desse momento, a gente está ensinando ao nosso filho a fazer uma violência também, que a gente possa estar prestando atenção nisso, né? Eu sei que tem pais também assistindo. Então, esse tipo de violência psicológica muitas vezes vem do pai, né? A gente grita, fala coisas com os filhos, no qual o psicológico do filho vai lá para baixo. Então, que vocês possam estar prestando atenção nisso também. Existe também a força sexual, a violência, né? Que você tem forçado o jovem a expor os órgãos dele. Mostra revista e filme de pornografia. Deita todo mundo junto no mesmo canto. Fica onde um vê o outro tomar banho e é normal. Muitas vezes na família isso é normal. Mas isso não é normal. Existe também a negligência. Às vezes, a negligência também é muito por conta dos pais. Às vezes, bota o filho para faltar à escola porque as roupas estão sujas. Menino, tu não vai hoje para a escola. Não tem roupa limpa, não quero nem saber, viu? Às vezes, o pai ele tem passado a responsabilidade para o filho. Isso é negligência. A partir do momento quando o adolescente precisa de cuidados médicos e é tratado assim, te cuida, cara. Que gripe é essa? Levanta logo dessa rede. Às vezes, o filho está lá deitado porque não está se sentindo bem, o pai acha que é preguiça e começa a falar coisas. Isso aí é negligência. Se meu filho está doente, ele precisa de um cuidado, então que vocês possam estar pensando nisso. E o terceiro ponto fala, né, adolescentes com problemas dentários e que sofrem com dores e não é ajudado para ir no dentista. Às vezes o adolescente ele está com várias dores e o pai não quer levar ele simplesmente no médico por ele já ser grande. Isso é negligência, isso é um tipo de violência também. Então, muitas vezes a gente passa por momentos e não quer falar, né? Vocês passam por momentos
no qual vocês são violentados e estão sofrendo esses tipos de abuso e vocês não querem falar. Mas não é bom que a gente mantenha esse segredo, fique calado. Porque se a gente está calado, a gente está sendo cúmplice daquilo. Então, é que a gente tem que falar. Não falar a todo mundo, mas falar a alguém de confiança. Então, muitas vezes também essa conversa é uma conversa difícil. Por que é uma conversa difícil? Porque muitas vezes, né, geralmente é um assunto que expõe, todo mundo fica sabendo. E muitas vezes causa sofrimento à pessoa que está sendo abusada. E a gente muitas vezes não quer falar, porque muitas vezes acontece do abuso ser de uma pessoa que a gente ama. Muitas vezes acontece até dentro de casa. Mas a gente precisa ter alguém de confiança no qual a gente possa falar sobre esse assunto e a pessoa possa ajudar a gente, sem estar expondo a nossa vida, mas sim ajudando. Por que temos que falar sobre esses assuntos? Porque é algo que acontece no nosso dia a dia. Né? O primeiro ponto fala porque não vamos aguentar sofrer por muito tempo, como é o caso de um abuso psicológico, né? Às vezes a gente não fala porque a gente também não só é abusado sexualmente, como é o psicológico, né? A pessoa está ali sempre falando que se a gente falar, vai fazer isso. Então, isso a gente já começa a criar um medo, no qual o abuso psicológico ele já está lá com a gente também. O segundo ponto fala, porque sofrer por muito tempo faz com que adoeçamos, como é o caso de um abuso físico. Se a gente é abusado sempre, a gente começa a sofrer. E a gente vai sofrer por muito tempo se a gente também não falar. Mas a partir do momento que a gente fala, a gente quer ser ajudado e quer ajudar a gente mesmo. Né? Quando a gente fala a outra pessoa vai tentar nos ajudar. E o terceiro ponto fala, porque algum segredo pode nos levar à morte, por doenças ou pelo próprio agressor, como é o caso de um abuso sexual. A partir do momento que o adolescente ele é abusado, o agressor vai mandar ele ficar calado. E muitas vezes ameaça, né? Até tirar a vida dele se ele falar para alguém. Mas que a gente não deixe o medo e a pressão psicológica, que é um abuso também, ficar na nossa mente. A gente precisa fazer alguma coisa, recorrer a alguém para a pessoa nos ajudar. E quem é a pessoa confiável? Quem poderia ajudar a gente nesse assunto? A quem a gente poderia contar? Né? A gente tem que ter uma pessoa de confiança, né? Mas a gente também não tem que confiar em todo mundo, no qual a gente vai falar a qualquer pessoa. Não, a gente tem que ter uma pessoa de confiança. E quem é essa pessoa confiável? No qual você possa falar. E as pessoas confiáveis, elas vão procurar, né? Quem são as pessoas confiáveis para a gente procurar? Sabemos que qualquer toque em uma parte particular do corpo é um toque inadequado, independentemente de quem faz isso. E é por isso que você precisa se proteger falando sobre isso com alguém de confiança. Garanto, se vocês falar aos pais de vocês, eles não vão concordar com isso. Então, que vocês possam procurar alguém de confiança, alguém da família de vocês. E vocês têm qualquer pessoa que possam recorrer também. Se vocês verem que não tem coragem de falar com alguém do pai de vocês, que muitas vezes acontece do filho falar e o pai não acreditar, achar que o filho está inventando. Vocês podem denunciar, tem aí o número, né? O Disque Denúncia. Quem não denuncia também violenta. A partir do momento que eu sei e eu não denuncio, eu estou concordando com aquilo, eu estou apoiando a pessoa a fazer aquilo, né? Então existe o Disque Denúncia, que você diz que sim. E as pessoas vão ajudar vocês, né? Então, se alguém acredita que foi abusado e não consegue ajudar, ajuda em casa. Quais são as outras formas que pode obter ajuda? Simplesmente vocês ligam, vocês denunciam. A aula da gente é sobre isso. Faça bonito, né? Diz que sim. Vocês têm direito e muitas vezes vocês não sabem do direito que vocês têm. Então, denuncie. Existe um Disque Denúncia Nacional, no qual vocês podem ligar e pessoas vão ajudar vocês. E que vocês possam sempre pensar nisso, né? Se vocês passam por algum momento difícil, algum tipo de abuso, que vocês possam estar denunciando, que vocês possam estar procurando alguém de confiança no qual possa estar ajudando vocês. Agora a gente vai estar orando pela vida de vocês e que vocês possam estar sendo protegidos. E que vocês possam sempre estar sabendo que vocês têm a quem contar. Certo? Oremos. Senhor Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula, que o Senhor possa estar abençoando cada adolescente que tem assistido, cada pai, Senhor, que o Senhor possa estar ajudando eles a entender os seus direitos, Senhor, e a protegê-los de qualquer tipo de violência que eles venham passar, Pai. Que o Senhor possa estar ajudando eles, Senhor, a não calar, mas falar, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Senhor, dá saúde a eles, Senhor, abençoa cada um nessa quarentena, que eles possam estar vivendo junto em família, tendo diálogo, ó Pai, e amor. Obrigado pela vida de cada um, em nome de Jesus, amém.
Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Até a próxima.